Eu tô com a mesma roupa de ontem, sim. Eu tomei banho e essa roupa tá limpa. Mas eu vim aqui pra falar de outra coisa. Hoje eu tô sem óculos pra não refletir. Eu vim falar de um aspecto interessante que eu tava lendo. Eu tava lendo um livro chamado Safari de Estratégia. E logo no começo do livro ele fala de uma fábula que é bem antiga. E essa fábula, ela conta a história de alguns cegos que encontraram um elefante pela primeira vez. E aí cada um deles, eles tocam a parte do corpo do animal e eles descrevem cada parte do corpo de uma forma diferente. Um descreveu o elefante como uma parede sólida, o outro como uma serpente flexível, nada a ver, né? O outro como um muro. Só que eles estavam certos, cada um estava certo, só que parcialmente. Claro, né, não certo para a realidade do que é o elefante, mas na interpretação, porque eles só estavam tocando uma parte e interpretando a partir daquele tato que eles estavam sentindo, já que eles não viam. Então, essa fábula, que é muito interessante, ela é uma poderosa metáfora do mundo do empreendedorismo. E é isso que eu vim falar aqui hoje, né? A partir dessa fábula. Assim como os cegos, os empreendedores eles têm uma perspectiva muito limitada quando se trata de compreender o cenário completo de um negócio. Então, alguns eles podem se concentrar exclusivamente no produto, o outro no desenvolvimento das estratégias de marketing, o outro na gestão financeira, o outro na gestão, eu vou contratar mais pessoas, eu quero fazer um leading post, eu quero fazer um inbound marketing, eu quero trazer um copywriter para trabalhar na minha empresa. Então, cada um às vezes trabalha uma parte específica do negócio, deixando uma parte da sua empresa, mas assim, em segundo plano e focando em outras. Isso pode ser correto dependendo do momento que a sua empresa está. Contudo, não é uma prática que eu acho interessante para você fazer na empresa. Primeiro, se você for microempreendedor, se você for empreendedor autônomo, se você tem uma empresa pequena, de pequeno porte, médio porte, eu não recomendo que faça esse tipo de coisa. E até pessoas que querem abrir uma empresa também. Por quê? Quando a gente é microempreendedor, quando a gente é uma empresa que não tem um porte grande, que não tem muitos recursos, por exemplo, para contratar uma pessoa específica para trabalhar no marketing, ou específica para trabalhar com a criação de produto, ou uma pessoa específica para trabalhar com a parte de advocacia, enfim. Somente no início da empresa, né? A gente precisa entender um pouco de tudo. O celular ligou aqui, eu fui olhar. A gente precisa entender um pouco de tudo, a gente precisa saber administrar muita coisa e ver as prioridades as quais a gente precisa lidar. E assim como os cegos precisavam compartilhar suas percepções, ou seja, eles precisavam dizer o que eles estavam tocando, que eles estavam sentindo ali, para que os outros pudessem entender a totalidade do que significava o elefante. E os empreendedores têm muito disso, né, de buscar uma visão holística, né, dos seus empreendimentos. E integrar diferentes perspectivas e conhecimentos, né, que a gente pode gerar com uma compreensão abrangente e tomar decisões informadas. Uma coisa muito interessante que eu li e que eu acho assim incrível é que numa empresa a gente não pode fazer tudo, a gente não consegue fazer tudo. Porque, como eu falei, se a gente pegar todas as áreas que a gente vai administrar uma empresa, a administração de empresa é uma coisa muito grande. É tipo
uma página só de coisas que a gente tem que fazer, de coisas que a gente tem que entender, e a gente não sabe tudo, principalmente porque a gente que é iniciante no empreendedorismo. Pessoas de empresas de pequeno porte, até pessoas de pequeno porte, de empresas de pequeno porte, que têm conhecimento, ainda sentem uma certa dificuldade. Não estou falando isso para desencorajar ninguém, até porque o ramo do empreendedorismo é desafiador, todo mundo sabe disso. E o ponto é que vai chegar um momento que a gente precisa ser estratégico. A primeira coisa e a mais importante para um empreendimento não é só você criar um produto inovador, não é só você ter uma estratégia de marketing excelente, não é só você ter aspectos pontuais bons. É você ter a estratégia de qual é a prioridade nesse momento? O que é que vai fazer com que o meu negócio ele se mantenha bem até que eu consiga construir aquela curva de contextualização que eu tenho para minha empresa, porque muitas vezes a gente começa com um produto. A gente vai lá, o produto em marketing, né? Principalmente nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem toda essa contextualização. E é o ponto-chave, né? Que as redes sociais hoje em dia é o principal canal para você apresentar seu produto, para você mostrar a qualidade do seu produto. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente abre uma empresa e começa a focar só no Instagram. Só em Instagram, ou só em anúncio, ou em características que todo mundo está fazendo. Só que a gente tem uma outra parte atrás que a gente precisa, a longo prazo, modelar isso na nossa empresa. Que é o quê? A gente tem que montar a nossa própria estratégia. Claro que existem estratégias próprias aí que pessoas criam estratégias próprias, existem estratégias básicas para você fazer no empreendimento, em determinados empreendimentos específicos. Tem essas estratégias básicas, mas a parte mais importante de ser um empreendedor é você criar suas próprias estratégias a partir de outras que você vai estudando. Então, a longo prazo é bom você ter um portfólio de suas próprias estratégias. Minha língua enrolou agora. Então, isso é uma construção que não é rápida, é uma construção que é devagar, que requer estudo, que requer conhecimento. E se você não sabe nada de marketing, como é que você vai fazer? E você não sabe nada de financeiro, o que é que você vai fazer? Entendeu? Então, é uma coisa que é a longo prazo. A gente tem que estudar, a gente tem que procurar conselhos de pessoas. A gente não precisa pagar alguém para fazer aquilo pra gente. A gente precisa de conhecimento. A gente pode até pagar, mas a gente precisa saber o que está acontecendo. Porque se a gente só pagar e não saber o que está acontecendo, meu barulho agora. É uma vizinha aqui. Tá respirando aqui. Que doideira. Eu acho que é o gato. Que eu vi um gato ali na... Eu vi um gato quando eu fui na varanda. Aí eu parei completamente o raciocínio aqui. E aí, se a gente ficar focado só em uma coisa, então tem que ter uma coisa a longo prazo, tem que ter um pensamento, uma estratégia a longo prazo. Mesmo que você atualmente só fique focando, por exemplo, no Instagram ou só em uma coisa, em outra, a gente tem que pensar em estratégias a longo prazo. Ou seja, se você, por exemplo, no meu caso, se eu quero lançar um livro, eu sou escritor. Se eu quero lançar um livro novo, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar que tipo de contextualização eu quero trazer em um livro novo. Ou seja, eu não vou trazer, por exemplo, eu gosto muito de empreendedorismo, não é à toa que eu só estou falando assim, no segundo vídeo estou falando de empreendedorismo de uma forma diferente.
Mas, assim, eu gosto de outras coisas também. Que eu tenho interesse em escrever um livro a respeito. Um e-book, um passo a passo, por exemplo. Que seria interessante para as pessoas saberem. E, e aí, se eu quiser trazer uma contextualização diferente, eu preciso pensar o que é que eu tô fazendo agora. Agora eu tô fazendo esse trabalho, tô escrevendo isso, tô corrigindo isso, ou tô pensando em uma estratégia de marketing, tô pensando em post do Instagram, por exemplo. Então, então é, a gente faz muita coisa. Quando a gente é empreendedor, por exemplo, a gente faz muita coisa porque a gente tem que pensar em muita coisa. E aí tem coisas que precisam de prioridade, tem outras que não precisam de prioridade. Porque se você, por exemplo, lança um livro, aquele lançamento acabou. Naquele momento. E qual é o próximo passo que você tem que dar para que seja construído um portfólio, que as pessoas conheçam esse seu portfólio. E isso serve para outras coisas também. Seja restaurante, seja loja de roupa, seja loja de produto de beleza, maquiagem. Eles precisam criar um portfólio, precisam fazer com que as pessoas confiem nele. E para isso ele vai focar em o quê? Naquele momento, divulgar o produto e a qualidade daquele produto. Para que as pessoas conheçam. E aí, a longo prazo, ele vai pensando: ah, aqui eu estou fazendo isso nesse momento. Quando for naquele mês ou no próximo passo que ele for dar, que ele pode não ter uma data, porque muito acontece isso em empreendedorismo. Muito. A gente não tem uma data específica de quando a gente vai lançar algo. Porque a gente não está construindo ainda. Então a gente não tem, a gente tem que planejar, coletar informação, coletar dados do que a gente vai construir e também de melhoria, né? A partir daquilo que naquele período de teste que a gente fez, que a gente demonstrou o nosso produto para o consumidor, ele vai abordar e vai falar o seu feedback e vai dizer: ah, eu gostei disso, disso, daquilo, não gostei disso, daquilo. Ah, precisa melhorar isso, se fosse implementado isso. E aí você vai pegar todos aqueles feedbacks e aí vai analisar o que é viável fazer, o primeiro, o que é mais rápido, o que não é, e aí vai construir um documento com todas essas melhorias que você vai fazer. Entendeu? Eu já trabalhei em uma empresa que chegava um documento de um tipo de melhoria quando tinha inúmeras melhorias que você tinha que fazer. Por isso que existiam muitas pessoas, por exemplo, para fazer para fazer diversas melhorias que vinham no mesmo produto. E que você tinha que construir aquela melhoria a partir do que eles tinham pedido. E aí, isso acontece muito empreendedorismo. Seja produto, seja qualquer coisa que você vai fazer. Você tem que ter esse feeling, essa coisa de adaptação muito fácil. Porque essa flexibilização acontece muito. Sempre chega alguma coisa assim, que você tem que fazer uma coisa muito rápida, tem um problema muito sério com o seu produto. Tem que resolver o mais rápido possível. Se é um produto burocrático, tenta resolver o mais rápido possível. Tipo, manda um comunicado para o consumidor dizendo que já estão providenciando, blá, 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 e que vão mandar compensação, não sei o que, não sei o que. Claro que nem todos os casos precisam de compensação. Por exemplo, produtos digitais, software, essas coisas assim, não. Mais produto físico, né? Que, tipo, se for a roupa rasgada, ou se a base estiver aberta, ou se a base estiver vencida, por exemplo. Se o óculos estiver quebrado, descascando. Então, isso é uma compensação mais física, né? Geralmente, em produtos digitais, por exemplo, softwares é um pouco mais complicado. Esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, se o produto ele tiver com algum tipo de erro ou vier com algum tipo de problema que não foi pedido,
que não está dentro do briefing, que não está dentro do escopo que você traçou, que você construiu, pode ocorrer certos problemas. E aí tem uma parte que é mais questão de relacionada à parte jurídica, uma parte mais relacionada à parte de faturamento mesmo, sabe? E aí não é essa parte assim não é muito da minha área de conhecimento, mas eu sei um pouco sobre isso porque eu também já trabalhei em áreas assim. Já tenho um feeling, assim, não demorou muito tempo, mas eu tenho sim um feeling de como funcionam as coisas. Não sou especialista, mas essas áreas assim, elas são meio chatinhas. O que é isso? A gente tem que olhar as coisas com calma. A gente pega um documento, a gente tem que ler o documento, entender, assim, muito bem o que aquele documento está falando. Assim, entre linhas. Entre linhas. Se a gente não entende do que está escrito lá, falar com a pessoa que escreveu, ou consultar algum especialista em relação a aquele tipo de conhecimento que você não sabe. Por quê? Porque às vezes a gente lê e diz, eu não sei isso. Deixa para lá, né? Quando a gente precisa saber de tudo que está acontecendo na nossa empresa. Qualquer tipo de interpretação diferente, que tenha ambiguidade, que tenha um duplo sentido, tem que ter um pouco de malícia em relação a isso, porque não são todas as pessoas que são boas ou honestas, né? Então, a gente tem que ter um pouco de malícia em relação a isso, saber de tudo que está acontecendo, só assinar qualquer documento, só assinar qualquer melhoria que for fazer, só analisar qualquer tipo de situação que você vai fazer quando você tem mais de 90% de entendimento do que você está fazendo. Entendeu? Porque não é questão de não é questão de medo, é questão de cautela. Quando a gente é cauteloso, a gente evita certos problemas. Porque como eu falei no meu livro, vejam lá no meu livro, no empreendedorismo há muitas incertezas. E por existir muitas incertezas, a gente faz um plano de negócio, a gente cria por exemplo, ao invés de plano de negócio, um business canvas, a gente cria um documento que tem uma pesquisa de mercado, uma análise de mercado. A gente tem um documento que fala sobre as estratégias de marketing que a gente está construindo, um portfólio que eu falei, tudo documentado. A gente fala sobre a característica do produto, o que é que ele faz, quais são as melhorias que vão ocorrer ao longo do tempo. Tipo, se for faseado o produto, a primeira fase vai sair de determinada data e vai ter uma atualização da fase 2 na determinada data. Então é tudo uma construção. É importante, muito importante você ter essa questão de tipo ter tudo documentado. Assim, teve uma empresa que eu trabalhei que não tinha nada documentado. Era uma dificuldade, porque, assim, eram poucas pessoas para trabalhar naquele setor. Muita demanda que vinha de melhoria, suporte, e era só uma, tipo, por exemplo, eu era suporte, eu era trabalhar com melhoria, era para trabalhar com um monte de coisa. Ou seja, se você é suporte, você tem que dar suporte. Ou seja, você vai pegar uma coisa e vai resolver aquele problema específico daquele suporte. Quando você vai trabalhar na melhoria, você vai construir algo novo. Ou seja, você vai fazer uma atualização de algo. Então, são duas vertentes diferentes. Então, são documentações diferentes, são cenários diferentes, são informações diferentes que você precisa coletar, que você precisa analisar, que você precisa saber se aquilo é de determinado lugar, determinado... Enfim, tem cada cenário diferente, né? Então, quando uma empresa é assim, por exemplo, é difícil. É difícil um funcionário construir uma documentação. E aí o gerente começou a fazer esse trabalho de criar essas documentações. Só que a gente tinha tanto trabalho que a gente não conseguia
De jeito nenhum. Criar uma documentação. Por muitas documentações. Tinha que focar só em construir as documentações. Só que não tinha como. E uma outra empresa que eu trabalhei, era tudo documentado, bonitinho, assim, impecável. Eu entrei lá, ela só disse assim, no primeiro dia, o que você vai fazer? Você vai pegar, entrar nesse lugar aqui, tem todas as documentações de regra de negócio do sistema. Todas as regras de negócio do sistema. Eu fiquei. Difícil encontrar uma empresa que tem esses tipos de documentações. Principalmente quando você tipo, tá iniciando no mercado, você entra em empresa assim, mais ou menos. E nem não tem essas documentação toda, não. Essas tipo documentação detalhada, tem até documentação, mas não é detalhada, não tem coisa. E essa empresa assim, que eu trabalhei, tinha umas documentações assim, muito boas, detalhadíssimas, que tinha não só de regra de negócio, como de sistema, como de tudo que eles estavam fazendo. Melhoria. Qualquer tipo de melhoria, documentação. Qualquer tipo de suporte, documentação. Qualquer tipo de alteração do sistema, documentação. Qualquer tipo de coisa que você for fazer, documentação. Tudo tinha documentação. Entendeu? Para evitar que certas questões acontecessem. Então, não é medo. É ter a informação. Porque se algo acontecer, você pode agir. Se você não tem informação, como é que você vai agir? Entendeu? Então, essa questão da agilidade não é velocidade. Agilidade é a capacidade de se adaptar às situações de maneira eficaz. E aí, o que é que acontece? A gente, quando a gente tem essas documentações preparadas, a gente tem essas informações preparadas, é só a gente chegar lá, abrir bonitinho lá, você vai olhar, analisar tudinho. Ah, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, tá correto. Por que tal pessoa tá falando isso? Aí você vai lá e perguntar, ah, não, aqui nesse documento tem essa informação que foi construída nessa data, que foi construída tal, que foi analisada por tal pessoa, que foi feito isso, blá, 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 blá. Beleza. Aí a outra pessoa chega com a argumentação, não, mas tem que fazer uma melhoria, porque não sei o que de mercado, tem uma pesquisa ali que tá falando isso, aí porque tem que fazer uma atualização, não sei o que, não sei o que. Enfim. E aí o que acontece? Vocês vão conversar, vocês têm as informações e vocês vão entrar em consenso do que vocês vão fazer. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque você já tem a informação. Você já tem o feeling que você construiu antes. Entendeu? Pode ser demorado às vezes, pode. Construir um plano de negócio, às vezes não é tão fácil. E sempre tem atualização. Construir uma pesquisa de mercado é simples, mas tem muito dado e a gente tem que analisar muitas informações. Mas sempre está se atualizando também, porque o mercado sempre está se atualizando também. Mas mesmo assim a gente tem essas informações. Ter essas informações é essencial para uma empresa. Do mesmo jeito que a estratégia de marketing, né, no caso. E outras coisas também, né? Então, tudo isso que eu estou falando é que, no final das contas, a gente precisa agregar todas as áreas de conhecimento de uma empresa para você realmente fazer a empresa andar. Essa é a questão. Porque quando a gente agrega todas as informações, a gente entende todas as informações que a gente tem, a gente consegue agregar um tiquinho assim de cada conhecimento da empresa. Você não precisa ser especialista. O que você precisa é entender aquilo que está. Você lê assim o documento. Se pegasse um documento assim, entendi o que está escrito aqui. Se você lesse e você não entendesse o que estava escrito ali, entendeu? E isso é um dos problemas muito grandes e hoje em empreendedores, que tipo eles só querem, vou empreender. Tá, mas e aí? Você tem que entender as coisas. Para você empreender, você precisa entender, você precisa buscar conhecimento. E o grande problema de hoje de empreender é que, primeiro,
As informações são muito conflituosas e espalhadas na internet e em outros lugares. Muitos desses conhecimentos de empreendedorismo são pessoas contando as suas experiências ou contando histórias e estudos de caso. Na minha opinião, é muito legal esse estudo de caso, mas para um empreendedor iniciante, isso é completamente chato. Vou ser bem sincero para vocês. É chato, primeiro ponto, que é chato. Uma pessoa que vai construir uma empresa, ela precisa entender a base da empresa. Ela não quer saber a experiência que você tem de você construir uma empresa no sentido da sua empresa de grande sucesso. É a minha empresa de grande sucesso, não sei o que, não sei o que. Ela quer que você entenda não como você construiu a sua empresa, e sim o que você teve que aprender e o que você teve que fazer para construir sua empresa. Então, são vertentes diferentes. É por isso que, quando eu vou ler um livro, na minha opinião, tá? Quando eu vou ler um livro, quando eu vou ler algo relacionado a uma coisa que é mais conteúdo, eu leio coisas específicas. Por exemplo, esse livro que eu falei aí, Safari de Estratégia, não é um livro totalmente focado em empreendedorismo. Na verdade, é um livro sobre administração e planejamento estratégico, que tem a ver com empreendedorismo, tem. Mas essa área específica, essas áreas de administração e planejamento estratégico, não estão relacionadas apenas com empreendedorismo, tem a ver com outras áreas também. Então, se a gente pegar um livro, por exemplo, e for ler só sobre empreendedorismo, por exemplo, no primeiro, acho que era em um dos empregos que eu tive, o gerente, a gente tinha uma dinâmica lá que a gente lia um livro por mês. E cada semana a gente lia um capítulo. Era um livro por mês? Eu não lembro direito. Mas a gente lia um livro, eu não sei se era bimestral, enfim. Acho que era 3 meses. A gente lia o livro e a gente debatia toda semana os capítulos que a gente leu. E aí esse gerente ele só focava em trazer questões relacionadas ao empreendedorismo. Ficava um pouco chato. Porque, por exemplo, o primeiro livro foi sobre empreendedorismo. O segundo livro foi sobre empreendedorismo também, só que de uma outra forma, estudo de caso. O terceiro livro, estudo de caso de novo. Então, uma coisa muito repetitiva para um livro. E hoje muitos livros são estudo de caso. Isso, infelizmente, é o grande problema dos livros hoje de empreendedorismo. Entendeu? Porque a gente lê inúmeros livros, já li vários livros, inclusive esses que a gente lia lá nessa empresa, e outros livros também. E eu, Davi, decidi que quando eu fosse estudar algo que compõe uma empresa, eu iria ler algo mais específico relacionado àquela área de conhecimento. Então, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito que é chamado Mindset. É uma relação de desenvolvimento pessoal e que trata também de questões relacionadas a comportamento de empresários, também comportamento pessoal, enfim. E que também é uma coisa de criatividade, né? Assim, bem legal. Outro livro que eu gosto muito, eu não terminei esse ainda, mas um dia eu vou terminar, porque eu tô lendo outras coisas primeiro. Mas eu comecei há um tempo esse livro, acho que faz tempo esse livro que eu comecei. Que eu não terminei porque eu fiquei sem tempo de ler. Eu tava lendo outras coisas que tem outras prioridades, mas que esse livro é muito bom. É Criatividade Quântica, de Asmiti Goswami. E esse livro, ele não fala de empreendedorismo, não fala nada sobre isso. Ele fala sobre a criatividade em si. Esse livro, assim,
É muito bom, muito, muito, muito bom. Esse livro, assim, é muito bom mesmo, sabe? Só que ele é muito complexo no sentido de fazer você refletir sobre as coisas, não complexo de entender, entendeu? Assim, de você tá lendo e você não tá entendendo o que tá lendo. Você entende, sim. A escrita é perfeita, maravilhosa. Esse homem escreve, assim, de uma forma incrível. E aí, e aí, também está relacionado com o empreendedorismo, criatividade, inovação. Então, eu gosto de ler essas coisas assim que trazem uma interpretação para você interpretar, para você aplicar na sua vida. E não casos de estratégias que já aconteceram, que estão acontecendo aí. Sinceramente, como eu acabei de falar anteriormente. E como tá aí. Tá aí as informações na internet, em jornais, revistas. O mercado muda constantemente. Empresas mudam constantemente. Estratégias mudam constantemente. Então, quando você vai ler um estudo de caso, é só para você se orientar no sentido de: ele fez um produto legal e usou uma estratégia inovadora. Mas essa estratégia funciona para mim? Entendeu? Eu não vou repetir essa estratégia. Ou eu posso repetir essa estratégia, posso reformular a estratégia. É a questão de, tipo, pegar aquele conhecimento e criar. Beleza, isso é legal. Por isso que também os livros de estudo de caso são bons. Mas a parte que eu não gosto é justamente só texto de caso. Ou texto de caso e prática, exercício de livro, enfim. Não gosto de livro assim. Assim, é um gosto pessoal. É um gosto pessoal. Não gosto de livro assim, eu gosto de ler essas coisas específicas, porque traz essa reflexão, traz esse insight que você, legal, posso aplicar isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Ia ser massa fazer isso. Será que eu posso pegar esse contexto e aplicar não sei aonde? Será que eu posso construir essa estratégia e aplicar uma coisa diferente, entendeu? Não que a gente não consiga fazer com esses estudos de caso. Principalmente esse estudo de caso, a gente consegue fazer isso. Mas eu gosto de trazer algo mais assim, conteudista, no sentido de você entender a base. Você precisa entender a base do que você está fazendo. Você precisa entender os fundamentos. Entendeu? As noções do que você tem. No meu livro eu falo sobre isso. Tem uma carga de informações que é boa para isso. Para você entender sobre o empreendedorismo, a base do empreendedorismo. Para você realmente, assim, entender o que você está fazendo. Sabe? Não adianta você construir uma empresa, não adianta, seja qualquer área de conhecimento que você vai fazer, não adianta você fazer algo que você não entende o que você está fazendo. Sabe? Claro, vai existir confusão. Vai existir confusão. Em certos momentos que você vai ficar assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Meu Deus, o que é que eu faço? Vai existir. Vai existir momentos que você vai fazer isso, vai. É completamente normal, não se desespere. Respire e pense: o que é que eu posso fazer para evitar ou para resolver o problema que eu tenho? Ou o que é que eu posso fazer nesse momento para impulsionar meu negócio? Ou o que é que eu preciso fazer nesse momento para que as pessoas vejam o meu produto? O que é que eu preciso fazer nesse momento para ter uma rede social mais ativa? Entendeu? Então, você tem que pensar naquele propósito, naquele momento. É muito assim, é muito cabeça. A gente pensa que é só estratégia de passo a passo ou coisa muito relacionada a uma coisa pré-estabelecida, que a gente esquece que é uma coisa muito cabeça, é muito assim. Vamos respirar e pensar. Às vezes a gente tem que estar fazendo o quê? Só fechando o olho,
ou só se concentrando, ou escrevendo, fazendo o que você gosta, para você ter um pensamento de que o que é que eu preciso fazer? Às vezes a gente não tá fazendo nada e a gente, eu posso fazer isso. Aí você vai ver a viabilidade daquilo dar certo. Entendeu? Então, a jornada de empreendedor, de qualquer área de conhecimento, mas principalmente de empreendedor, tem muito. Tem essas questões assim, de bloqueio criativo, bloqueio de que tipo, você não sabe o que fazer em certos momentos. É, você tem inúmeros fatores que podem acontecer e que você precisa ter uma cabeça boa. É, não se desesperar. Esse é o ponto principal. Não se desesperar. Never. Nunca, nunca, nunca. Não se desesperar de jeito nenhum. Porque se a gente se desesperar, não vai resolver. Então a gente tem que manter o pé no chão. E dizer assim, vamos resolver. O que é que eu posso fazer para resolver? Com quem eu posso falar? Com quem eu posso pegar um conselho? Eu vou ligar para não sei quem. Tipo assim, eu vou pesquisar na internet um contador especialista. Aí você liga pro contador e pergunta: eu queria tirar uma dúvida em relação a isso, isso, aquilo, isso, aquele outro. Aí você pergunta: não, aí ele vai explicar lá. Se tiver que. Tem especialista que ele cobra, tipo, pra passar informação. Tem outros que não, tem outros que passam de boa porque tem essa informação de boa. Então, se você não quiser pesquisar, porque isso é um grande problema do empreendedorismo. Muitas informações conflitantes na internet, muitas informações difíceis de achar. Assim, quando eu fui construir o livro, eu pensei muito nisso. Porque eu tive muita dificuldade quando eu fui criar uma empresa. Eu tive muita dificuldade em encontrar informação. Saber como é que abre empresa sem saber nada. Não sabia de nada. E muita gente tem muita dificuldade nisso. Muita gente tem muita dificuldade nisso. De você encontrar informações legíveis, de você encontrar informações que são claras, de você encontrar informações de tipo, como é que eu vou fazer uma pesquisa de mercado? Aí todo site diz, aí você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Mas não explica como é que você tem que fazer uma pesquisa de mercado. E aí? Por isso que eu fiquei assim, quando eu estava construindo o livro, eu fiquei pensando nas dificuldades que eu tive de construir, e sei que muita gente tem a dificuldade de construir e encontrar essas informações. Então, no livro eu falei muito sobre isso, falei sim sobre essas informações que são difíceis de achar, que assim, era uma coisa muito de experiência que eu adquiri e que, assim, é bom. É bom que, tipo, quando você tem uma coisa assim, uma base fundamentada, tudo lá bem bonitinho em um lugar só, você fica muito feliz. Aí você fica tão agradecido, você fica, meu Deus do céu, que maravilha. Porque eu queria ter em um lugar só todas as informações que eu precisava. Claro, a gente sempre tem que pesquisar uma coisa ou outra, você tem que aprofundar seus conhecimentos em certas coisas, porque a gente não vai ter tudo, mas a base você tem. Você tem um lugar lá, a base, que você, eu tenho esse lugar aqui, e sei onde pesquisar depois. Porque ele me forneceu aquela base que eu preciso para entender aquilo. Eu entendo. Agora eu sei onde eu tenho que ir. Aí eu tenho que ir na junta comercial, aí eu tenho que ir na Receita Federal. Para resolver isso, eu preciso ir ali para registrar o nome da minha empresa. Eu preciso verificar ele no INPE ou em outros lugares que tem de verificação de nome. Entendeu? Então essa dificuldade. Tem essa dificuldade. Então, por causa das construções de dificuldades que tinha, eu usei muito esse pensamento para construir meu livro. Porque eu sei quais são as dificuldades que a gente tem para encontrar essas informações. Somente quando a gente sabe que a gente tem essas burocracias, principalmente a questão de nome, a gente não sabe onde verificar, outros tipos de empresa que tem, que é a sociedade anônima, LTDA, RL. A gente não sabe como cadastrar, a gente só sabe, por exemplo, fazer MEI, que é muito fácil. O MEI é o mais fácil de fazer, mas tem tem as suas limitações. Se você quer uma empresa que não tem essa limitação, você vai ter que fazer uma empresa
maior, maior no sentido de ter menos restrições, ter menos limitações no quesito de uma microempresa, por exemplo, que você tem um percentual maior de faturamento por anual, que tem um pico, né, de faturamento maior. Tem certas coisas que você pode fazer mais diferente de um MEI, por exemplo, de um microempreendedor individual que tem as suas limitações, mas também tem suas vantagens e desvantagens, assim como qualquer outro tipo de empresa. E, como eu falei, né, é importante você construir. Então, a dica que eu dou para qualquer pessoa que quer abrir um empreendimento, seja MEI, seja qualquer tipo de empresa que você quer construir. Se você, por exemplo, for um programador e você quer trabalhar de freelance, que você quer abrir um MEI para você ter a sua própria empresa de freelancer, por exemplo, eu vou ser o meu empreendedor das coisas que eu faço. Ou se você quer ser um vendedor que tem os seus próprios produtos que você constrói, ou se você é um designer, se você é um redator, se você é qualquer coisa que você quiser, que você queira abrir um MEI, por exemplo, você pode abrir um MEI, claro, e que você tenha a sua empresa. E aí você vai pensar, tipo, atualmente eu sou um microempreendedor individual, eu sou um programador, um desenvolvedor, e estou construindo as coisas aqui. O que é que eu vou fazer no futuro com a minha empresa, por exemplo? Primeiro você acha que criar um MEI é só você ir lá, você fazer lá no site, um MEI, botar um nome e pronto, acabou. Não. O MEI, mesmo que seja uma microempresa individual e que tenha certas limitações, ainda assim é uma empresa que você está começando. Então você tem que ter noção de, tipo, a parte financeira, contábil, blá blá blá, tem todo um contexto que você precisa entender o que você está fazendo. Porque, ó, tem muita gente que faz golpe em MEI. Quando você faz MEI, tem muita gente que sai mandando e-mail para você de golpe, que você tem que pagar isso, que você tem que pagar aquilo. E é tudo golpe, você não tem que pagar nada de MEI. Entendeu? Então você tem que ter um norte de que existem plataformas e sites que são confiáveis o suficiente para passar essas informações. Por exemplo, o Sebrae, ele tem uma postagem lá no Sebrae que ele fala sobre os golpes. No site da Gov, do governo federal, também tem uma postagem falando sobre golpe. Aí você vai saber se é golpe? Aquilo que você recebe? Às vezes muita gente nem entra nesse site, nem sabe que tem, entendeu? Mas é importante que você olhe esses sites, que você tenha essa noção de olhar os sites de onde você constrói a empresa. Por exemplo, referência de empresa, Sebrae, a Datafolha de São Paulo, os próprios sites do governo que tem informações boas, o IBGE e outros sites que são referências que tem informações relevantes em relação ao empreendedorismo, em relação a comércio, em relação a pessoas, localização, demografia, tudo. Estatística. É importante que você saiba disso, para você não cair nesse tipo de situação. Porque imagina aí você chegar um boleto lá dizendo você tem que pagar, senão sua empresa vai ser cortada. Tem muita gente que acredita, porque não tem conhecimento suficiente ou porque não tem informação suficiente. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com certas questões e tem que aprender a base muito bem. Não tô falando isso para divulgar meu livro. Mas é verdade, entendeu? Independente de comprar livro ou não, independente de estar divulgando meu livro ou não, porque eu realmente, assim, é importante. Porque realmente é importante você saber ter os conhecimentos, sabe? Então, pensem sobre isso, reflitam sobre isso, que eu acho que é importante. Eu comecei falando de uma coisa e agora eu tô falando totalmente outra, mas tem uma linha de raciocínio, sabe? Tem uma linha de raciocínio. Se você parar direitinho para analisar a linha de raciocínio, você vai entender o que eu tô falando, que realmente faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Mas que a gente também tem que parar e analisar o que a gente quer construir, sabe? Assim, verdadeiramente o que a gente quer construir. Porque não adianta a gente só construir e querer vender por causa do dinheiro, porque dinheiro é a consequência daquilo que você faz. Pelo menos eu penso assim, né? É aquilo que você faz. Então, se você constrói algo que você imagina de uma forma legal e sabe daquilo que você quer fazer, beleza.
Você pode gastar o tempo que for, pode vir a dificuldade que for, você vai se levantar sempre. Porque esse é o seu sonho, esse é o que você quer construir, é que você quer passar de valor para as pessoas. Então isso é muito importante, entendeu? Então fica aí a reflexão para vocês. E até o próximo vídeo, porque o próximo vídeo eu não sei qual é o tema ainda que eu vou falar. Mas possa ser que eu traga, como eu estou lendo o livro do Safari de Estratégia, posso trazer informações relacionadas a planejamento estratégico, que é uma coisa assim que descabela muita gente e que pode ser legal das pessoas conhecerem mais sobre isso de forma lúdica e criativa. Porque planejar assim é chato, né? Mas se a gente ser criativo, ludicamente, isso pode se tornar bem legal no dia a dia de você planejar. Então fica aí o feeling para vocês no próximo vídeo que eu vou trazer. E até mais. E se inscrevam no canal, né? Eu não falei isso no outro vídeo, mas eu vou falar. Se inscrevam no canal e deem like. Porque eu preciso pagar as contas. Brincadeira. Mas se inscrevam no canal de verdade. E deem like se vocês gostarem do vídeo.